Bom, no exercício passado nós vimos no Python variáveis globais, variáveis locais, como usá-las nas funções do Python. No exemplo 22. Nesse exemplo 23 nós vamos ver uma funcionalidade do Python que chama decoradores. É um exemplo grandinho e vamos tentar entrar aqui no detalhe do que são decoradores, né? Um decorator, é um objeto usado para modificar uma função ou uma classe. Então nós vamos usar então os decorators aí em funções e classes. E aí para isso a gente vai retornar alguns conceitos aqui que são básicos para entender os decoradores. Então, a primeira coisa é que nós podemos atribuir múltiplos nomes à mesma função. Então algumas premissas aqui que nós precisamos lembrar delas aqui, né? A gente tem uma função, a gente define uma função def suc de sucessivo, né? E uma função que recebe o argumento x e ela retorna x mais 1. E aí eu crio uma nova função sucessor que vai receber é uma nova função que é igual à função suc, né? Então na verdade aqui eu tenho duas funções com múltiplos nomes. Então a gente pode imprimir aqui o resultado de sucessor e imprimir com o argumento 10, ele vai retornar 10, né, x mais 1, 11, e imprimir a função suc de 10, e aí também vai imprimir 11 aqui. Ok, agora nós podemos eliminar, então embora tenhamos criado uma função com referência para outra função, nós podemos deletar uma função, inclusive a função original, a suc, né? E a função que foi copiada dela permanece existindo. Então se a gente deleta a função del aqui, a função suc, a gente imprime aqui novamente o sucessor e ele vai imprimir mais um 11 aqui, ou seja, a função que foi copiada dela permanece existindo. Então isso é uma coisa importante a ser lembrada. Agora vamos analisar aqui funções dentro de funções. Retomando aqui, né? Então veja essa função aqui. Eu defino uma função f. Então a gente já viu em Python que é possível, diferentemente de outras linguagens, C, C++, o Python permite você definir funções dentro de funções. Agora nós vamos ver como é que elas são chamadas dentro das funções novamente. Então veja aqui, nesse exemplo, nós definimos uma função f com nada de argumento. Depois, dentro da função f, definimos uma nova função g. E a função g, ela gera o seguinte resultado. Ela imprime o valor olá, eu sou uma função g, e imprime novamente obrigado por me chamar. Ok. Fora da função g, dentro da função f, nós temos aqui é a função f e chamando a função g agora. Então dentro da função f, ela, embora a função g seja definida lá em cima, né, porque é padrão definir no começo, você vai chamar a função g depois de imprimir aqui a função f chamando a função g agora. Então aí se chama a função g dentro da função f. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu chamo a função f e ela vai gerar um resultado. Primeiro ela vai gerar o resultado aqui a função f, então vamos lá. Vamos observar, melhor a gente fazer para a gente analisar e comentar o código. Então chama a função f, ela vem para cá, aqui dentro da função f você tem a definição da função g, mas o que ela faz? Ela vem aqui, é a função f, chamando a função g agora. Quando chama a função g, ela entra aqui na definição, olá, eu sou a função g, obrigado por me chamar. Ok, então isso são funções dentro de funções. Um outro exemplo de uso de funções dentro de funções no Python é, por exemplo, definição de temperatura, né? Eu defini uma função temperatura que recebe, nesse caso aqui agora ela recebe um argumento, temperatura recebe um argumento t. E dentro da
da função df temperatura tem uma outra definição de função que é Celsius to Fahrenheit. Então é Celsius para Fahrenheit, né? E aí essa nova função recebe um argumento x e essa função Celsius para Fahrenheit retorna 9 vezes o x, que é o valor da temperatura em Celsius, dividido por 5 mais 32. Então ela vai retornar o valor da temperatura em Celsius para Fahrenheit. E aí, depois dessa definição dessa função aqui, nós temos na função temperatura resultado, a variável resultado, chama em formato string o resultado da função Celsius para Fahrenheit em graus. E aí retorna o resultado para a função temperatura. E o Celsius para Fahrenheit, aqui, veja que o argumento da função Celsius para Fahrenheit, que nesse caso aqui na definição recebe um parâmetro x, aqui ele vai receber o parâmetro t, que é o mesmo parâmetro t daqui, e esse parâmetro t vai ser sobrescrito sobre esse parâmetro x, e ele vai retornar 9 vezes esse valor, dividido por 5 mais 32. Então, ao imprimir uma temperatura aqui, print temperatura, né? A função temperatura que vai chamar uma outra função. Então, considerando 20 graus Celsius, ele vai retornar são 68 graus. Pode inclusive que colocar 68 graus Fahrenheit, né? Mas isso aqui é uma nova uso de uma função dentro de outra função no Python. Uma outra funcionalidade aqui, a gente pode usar funções como parâmetros, né? Funções, lembrando que funções são uma coisa muito importante agora que eu vou falar é o seguinte: funções no Python são objetos. E como nós já falamos anteriormente, as funções recebem argumentos. Esses argumentos podem ser chamada por valor, chamada por referência, né? Quando o objeto é um inteiro, um char, aí ele faz a cópia por valor. Mas quando é um objeto mutável, como uma lista e tudo mais, ele chama a referência daquele objeto lista. Então, função também é um objeto, e aí chama-se a referência daquele objeto. Dito isso, vamos definir uma função aqui. Define uma função g. Nessa função ele imprime, olá, eu sou a função g. Obrigado por me chamar. E agora eu defino uma nova função em que o argumento dessa função é uma função, ou seja, um objeto que é uma função. E nessa função f, eu imprimo aqui a função f, chamando a função func, que eu dei o nome de func agora, e aí chama a função func, né? E aqui ele recebe a referência da função, e imprime aqui o nome real de func é func.name, func.name aqui é um método mágico, né, que a gente chama. Então chama func. Só que a chamada da função func, como é uma função, a chamada dela como o argumento da função g é uma função da função f, esse argumento é a função g, que foi definida aqui, que vai imprimir, olá, eu sou a função g, obrigado por me chamar. Então a função f tem como argumento uma função, uma referência para a função g. E aí ele vai imprimir o resultado, vai chamar primeiro a função f, depois a função g. Então ele vem cá, ó, chama a função f, e aí dentro de f ele vem, aqui é a função f, obrigado, chamando a função func agora. E aí chamou a função func, só que a func é g, né? E aí vem, olá, eu sou a função g, obrigado por me chamar. Só que o nome real de func então o func.nome aqui é como ele não vai imprimir func, a função func, como o argumento foi a função g, então ele mostra o nome real dessa função func aqui, que é o nome da função g. Então o nome real de func é g. Beleza? Continuando nosso exercício, que vai ter a linha 521, por exemplo. Nesse exemplo, né? Então mais um exemplo. Vamos ver aqui agora o uso da função nossa, que ótimo, vou espirrar.
outras funções padrões, não necessariamente definidas por nós. Eu importo aqui o módulo math de matemática, né? E aí eu defino uma função foo. A função foo recebe um argumento de uma outra função que eu dou o nome dela de func. Aqui no func será um objeto função e eu passo aqui a referência dessa função como argumento para essa função foo. Então eu imprimo a função func.name, que vai ser o nome verdadeiro dessa função, foi passada para foo como argumento. E aí defino que uma variável resultado inicial é igual a 0. E aí para x, um loop aqui, né? Vou iterar sobre essa lista. Para x em 1, 2 e 2,5, resultado adiciona-se a esse resultado, né, mais igual, então adiciona-se a esse resultado a função func com o argumento x. Então essa função func que será passada aqui vai receber o 1, depois o 2, depois o 2,5 como argumento, e ela vai fazer a conta, dependendo do tipo de função, uma função que dependendo do tipo de função a ser passada. E aí vai retornar o resultado da função foo. Retorna aqui o resultado da função foo, ok? E eu imprimo foo, que é essa função aqui, e a função func que está sendo passada como argumento, que é um objeto, a função foo, é o math do módulo math.sen, que é o seno. Então eu estou usando a função seno, e aqui, aí o que vai acontecer? Essa função seno foi passada para foo, e aí vai calcular a função func, que é o seno, de 1, seno de 2, seno de 2,5. E aí vai adicionar esses três resultados ao resultado e retornar o resultado. Depois o cosseno vai fazer essa mesma conta. Então nós temos a função sin, a função seno, né, foi passado para foo, então aqui é o foo.nome, que é o seno. Depois o resultado é 2.34, que é aquela soma lá dos senos dos três números. Depois a função cosseno foi passada para a função foo, né? E aí ele faz os somatórios cosseno de 1, 2, 2,5. Então aqui passando mais um exemplo com o uso de funções dentro de funções. Então lembrando que funções são objetos, vamos ver esse novo exemplo aqui também. Eu tenho, nesse caso aqui, em vez de retornar os resultados, nesse caso a gente pode retornar uma referência a um objeto. Então isso também é muito importante para entender o uso de decorators, né, dos decoradores. Então eu defino uma função f com o argumento x. Dentro da função f, eu defino uma nova função g com o argumento y. E aí, na função g, ele retorna o y, que é o argumento da função y, mais x, mais 3. E a função f irá retornar uma referência à função g, a chamada função g. Então o que acontece? Eu defino uma variável nf1, uma variável, na verdade, ela é uma função. nf1 ela vai receber f de 1. Então nf1 não é uma variável qualquer, ela é uma nova função que recebe a função f de 1. f de 1 significa que esse argumento 1, x vai receber 1 aqui. E ele vai chamar o g de y. Né? E o g de y, você tem aqui retorna y mais 1 mais 3. Né? E nf2 é uma nova função que é f de 3. Então o x aqui do f do x vai receber o 3. E aí ele vai retornar g de y, que retorna y mais 3 mais 3. Ok. Depois de retornar, ele não imprime nada, ele só retorna uma função dependente de y. Né? Agora eu quero que imprime nf1 de 1. Então nf1, que já tinha aqueles valores de x definidos, agora eu vou definir o valor de y. nf1 de 1, você tem ali, como já tinha os valores de x definido, o y vai receber 1, e aí vai ficar 1 mais aquele f1 de ali, né? 1 mais 1 mais 3, 1 mais 1 mais 3, então vai retornar 5. E aqui nf2 de 1, como o x tinha sido 3, né? vai retornar 1 mais 3 mais 3, que é 7.
Então estou chamando funções dentro de funções, novamente nesse outro exemplo. Então vai retornar 5 e 7. Que a gente fez as contas aqui. 5 e 7, beleza. Com isso, a gente pode implementar uma fábrica de polinômios, ou seja, uma função geradora de polinômios. Por quê? O que é um polinômio? Um polinômio, por exemplo, né, de primeiro grau, linear, y é igual a x mais b, lembra? Né? E um polinômio de segundo grau é y é igual a ax2 mais bx mais c. E um polinômio de terceiro grau é y é igual a ax3 mais bx2 mais cx mais d, etc. Então, implementando um polinômio de grau 2, o que nós vamos fazer aqui? Vou explicar aqui esse polinômio. Nós temos um criador de polinômios. Então eu estou definindo uma função que chama criador de polinômios e depois eu vou chamar essa função com os argumentos. E vou chamar, esse resultado vai ser armazenado em P1 e depois um outro polinômio que é armazenado em P2. Então minha função criador de polinômios recebe os seguintes argumentos, A, B e C. Ok. Dentro dessa função criador de polinômios, com esses três argumentos, eu defino uma nova função que é o polinômio x. E essa função polinômio x irá retornar, baseado nos argumentos da função criadora de polinômio, que está acima dela, o a vezes x elevado a 2, então esses dois x aqui é o elevado, né? Mais b vezes x mais c. A gente viu a base para definir essa criação de polinômios aqui. E ele vai retornar uma referência à função polinômio. Quem vai retornar? Essa função aqui, criadora de polinômio. Então, essa função criadora de polinômio retorna a referência ao polinômio. Okay? Então é isso que ela gera, a referência para um objeto função polinômio, que vem aqui e chama essa função. Ok. E aí o que acontece? Então essa função polinômio recebe o valor x. Então se eu implemento aqui, ó, criador, P1 é igual a criador de polinômios, eu vou falar que A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a menos 1. O que ele vai gerar? Ele vai gerar 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então ainda assim ele vai criar um polinômio baseado em x, né? com os coeficientes do x definido. Da mesma forma que você tem menos ax ao quadrado mais 2x mais 1. Ou seja, você criou um polinômio, só que ainda não tem o valor do x, né? Então, uma função para encontrar o valor desse polinômio faz um loop, né? E eu vou dar valores a x. Então, for x em range, vejam esse range aqui, essa função range aqui, que ela é um pouco mais completa. O range determina o menor valor até o valor máximo, e esse argumento extra aqui da função range é o tamanho do passo. Então eu quero definir de menos 2 até 2 em passos de 1. Então vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Porque aqui eu defini o tamanho do passo que esse x vai iterar nesse range de menos 2 a 2. E então eu quero que o x valha de menos 2 a 2. E aí ele vai imprimir o valor de x. Então menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O valor de x. O valor P1, que é o criador de polinômios, com o argumento sendo x em cada um desses polinômios, e depois o P2, que é um novo polinômio criado com o mesmo valor de x. Como os dois polinômios são diferentes, por causa dos valores diferentes de A, B e C, ele gera os valores resultados diferentes, né, para cada x. Então aqui eu tenho o meu criador de polinômio, e o meu x vale de menos 2, menos 1, 0 e 1, porque vai até 2 aqui, mas é 2 menos 1, né? O range sempre é assim. Você tem os valores do primeiro polinômio, o resultado final, né? Que é 1 menos 2, 1 menos 2, menos 1 e 4. E o valor do segundo polinômio, menos 7, menos 2, 1 e 2. Okay? Então aqui nós temos um criador de polinômios de grau 2. Né? Ok. Nós temos também uma forma que o Python implementa
é uma forma comum de mudar todos os elementos de uma lista. Então, o que seria isso? Você tem aqui for i in range na lista L, né? Então você tem um tamanho da lista L. Item recebe L de i, L de cada elemento i. E aí você computa algum resultado baseado nesse item e o L de i recebe o resultado. Então, uma implementação interna do Python é uma função enumerate. Então você pode usar, para simplificar, for i e item, então dois elementos a serem usados para iteração, em enumerate L, que é o tamanho da lista. Ele já vai computar o resultado baseado em cada elemento da lista. L de i é igual ao resultado. Então, a gente pode, por exemplo, usar esse tipo de funcionalidade do Python para criar um polinômio de qualquer tamanho. Então, lembrando que na definição do número de argumentos, quando a gente usa esse asterisco, a gente pode ter um número arbitrário de argumentos, né? E aí nós temos o docstring dessa função def, criador de polinômios, aqui entre os coeficientes, daqui o polinômio x, né? Quantos coeficientes eu quiser, o tamanho do polinômio que eu quiser também. Aqui eu defino o polinômio x, esse polinômio recebe um parâmetro para mudar o valor, que altera o valor de x na função. Só que o x ele não pode ser x ao quadrado, x ao cubo, x a quarto, tudo mais. Então esse polinômio, o que ele faz? Então vamos ver aqui o que é a função x. O polinômio x ele implementa, né? O polinômio x implementa a seguinte função, né? Resultado é igual a zero, e aí ele cria for índice coeficiente em enumerate. Agora nós estamos usando essa função do Python enumerate coeficientes que serão passados aqui de tamanho arbitrário para essa função criador de polinômios. Veja aqui, tamanho 1, 2, 4 e 3, por exemplo, ou seja, são tamanhos arbitrários que são passados nessa função criador de polinômios. Resultado recebe, adicionado, né, é mais ou igual, então recebe coeficiente vezes x elevado a índice. Então nós temos aqui, para cada valor passado, você vai aumentando o tamanho do polinômio. De forma que o primeiro elemento é a constante. O segundo elemento seria um valor multiplicado por x. O terceiro elemento seria um valor multiplicado por x ao quadrado. O quarto elemento seria um valor constante vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, por exemplo. E aqui x à quarta. O último elemento, por exemplo, nesse daqui de 1, 2, 3, 4, 5 argumentos, o primeiro é uma constante e o último elemento é o x à quarta. E aqui da mesma forma, uma constante, x e x ao quadrado. Então, como eu posso passar diversos coeficientes para as funções, esses valores aqui vão criar polinômios que vão estar sendo multiplicados por x. E aí eu faço novamente, for x in range menos 2 a 4 em passos de 2, o que isso quer dizer? Eu quero que ele vá de menos 2 até 4, só que em passos de 2. Então ele vai ser menos 2, mais 2, 0, mais 2, 2, mais 2, 4. Só que o 4 ele não entra, então vai ficar menos 2, 0 e 2. Né? E aí eu quero que imprima o x, que é o valor da constante. O x, na verdade, que é o menos 2. Para cada valor aqui, né, menos 2, 0 e 2. O P de x, P1 de x, né, então quando o x for menos 2 para essa função, quando o x for menos 2 para essa função, para essa função, para essa função. Depois a mesma coisa para cada um deles. Então você vai imprimir o resultado desses polinômios, desses 4 polinômios aqui, variando os valores de x. Você tem diversos resultados para o nome. Então o x varia de menos 2, 0 e 2. E aqui as constantes, vejam aqui, 4, o P1 de x, P2, P3 e P4. Então você tem P1, P2, P3 e P4 para cada valor de x. Ok? Ok. Veja que P1 é sempre 4, né, para cada valor de x. Por quê? Porque P1 não depende de x, ele é um polinômio só de valor constante, mas os outros já dependem de x. Ok, então já
definimos de forma genérica um criador genérico de polinômios. Agora vamos entrar no conceito de decorador, que é o objeto desse exemplo aí, né? A gente entender o que é esse exemplo. Então vamos entender o que seria esse decorador. Decorador, como eu disse, é um objeto que altera uma função, que altera uma definição de função. Então vamos ver aqui uma função aqui, ó, definindo uma função que chama nosso decorador, que recebe como argumento um objeto que é uma função, ou seja, recebe uma referência para aquela função que será passada como argumento na função nosso decorador. Dentro da função nosso decorador, eu crio uma nova função, defino uma nova função que chama função empacotadora, né? Em inglês usado o termo wrapper. Função empacotadora que recebe um argumento x, por exemplo. E aí o que essa função faz? A função em si será essa aqui, né? E essa função empacotadora, ele implementa algum código antes da função e depois mostra um código depois da função para mostrar que ela fez alguma coisa em relação à função original. Então você tem a função empacotadora x, print antes de chamar a função func.name, implementa a função, chama a função func, que é a função, o argumento do nosso decorador, e depois de chamar a função func.name, e ele retorna essa função empacotadora, não a função empacotadora, mas o nosso decorador retorna uma chamada para a função que ele mesmo cria, que é a função empacotadora. Então essa função nosso decorador chama essa função que está sendo implementada dentro dela, e aí ela vem para cá e antes de chamar, depois implementa a função, depois de chamar a função. Então um exemplo dessa chamada é: defino uma função, por exemplo, né, foo de x, o argumento da função é x, né? E aí foi oi foo foi chamada com o argumento x. Depois nós temos aqui então mais uma definição de função. Até agora nós não implementamos, não chamamos nenhuma função. Aqui chamando o foo antes da decoração. Então foo de oi. Então esse foo aqui chama essa função que foi definida. Oi foo foi chamada com um argumento de string oi, ele vem para cá e imprime. Agora decoramos o foo com a função nosso decorador. Então foo, que é o objeto, que é uma função, ela vai receber uma nova função nosso decorador com o argumento do objeto foo sendo passado como função da mesma função, ou seja, eu estou decorando a função foo. E aí ele vai chamar essa função foo, ela vai entrar aqui como objeto argumento dessa função nosso decorador. Lembra que essa função nosso decorador, ela vai retornar uma função empacotadora. Quando ela retornar uma referência para a função empacotadora, ela vai chamar a função empacotadora, que vai falar antes de chamar a função foo, depois implementa o foo, depois de chamar a função foo. E aí imprime aqui depois, chamamos foo depois da decoração, foo com o argumento 42 depois da decoração novamente. Então esse é o resultado. Chamamos foo. Então aqui nós temos aqui, ó, na hora de rodar, né, o que nós fizemos? Chamamos, primeira coisa, né, chamamos foo antes da decoração, é isso aqui. Chamamos foo antes da decoração. Depois vem foo com o argumento oi. Então vem cá, vem que chamou foo, oi, foo foi chamado com o argumento oi. Então vem cá, oi, foo foi chamado com oi, né? E aí, vem cá, agora decoramos o foo. Então ele vem cá e imprime, agora decoramos o foo com F, né? E aí foo recebe o nosso decorador de foo. Então chamamos o foo nosso decorador. Aí vem cá, nosso decorador, chamamos o foo, decorou, na verdade, a função foo, né? Depois vem cá, chamamos o foo depois da decoração. Chamamos o foo depois da decoração. E aí, com o argumento 42, antes de chamar foo, ele entra aqui no foo, nosso decorador, antes de chamar foo, o valor foo, né? Oi,
entra aqui oi, foo, entra no foo, oi, foo foi chamada com o argumento de foo, que é o 42, depois de chamar foo, a função foo. Então esse aqui é o nosso decorador, na verdade, né, de uma função. Ele altera a chamada da própria função mas podemos usar uma nova sintaxe também como decorador. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Que é esse aqui, ó, que é o arroba, né? Esse aqui tem que ficar acima da função. Então nós temos essa mesma função, definição do nosso decorador, da função recebe o func, né? E aí essa sintaxe do decorador tem que ser usada acima, numa linha acima da função seguida desse arroba aqui, né? Então se a gente quiser implementar essa função foo usando esse decorador, a gente põe arroba nosso decorador acima dessa função, e aí quando você for chamar a função high aqui, nesse caso aqui, né, ele vai usar essa função nosso decorador que nós implementamos. Então aqui, ó, foo foi chamado com high, mas como nós usamos o arroba nosso decorador, ele implementa essa função aqui que roda antes de chamar o foo e depois de chamar o foo na chamada da função foo com argumento high. Ok? Podemos definir também mais uma função aqui para a gente entender a questão do decorador, né? Definimos a função nosso decorador com a função func, né? Dentro dele você tem a função empacotadora, o resultado recebe func, imprime o resultado dessa função e depois de chamar a função func. E aqui nesse caso o nosso decorador, esse aqui é o nosso decorador, né? Ele vai ser usado numa função que chama suc, de sucessor, né? Porque essa função suc recebe um argumento n e retorna n mais 1. Então, implementando essa função suc de 10, ela não vai retornar puramente o 11. Inclusive, nessa função suc10, a função suc não tem nem a função de imprimir, então ela não imprimiria nada. Como ela é baseada, né, ela está sendo decorada com o nosso decorador aqui na função, porque tem um arroba nosso decorador, essa função vai ser implementada dentro do decorador. E aí dentro desse decorador nós temos a função imprimir e temos a impressão do resultado da função suc, né, porque essa func aqui ela recebe suc, ele sobrescreve esse func aqui, ele é implementado esse sucessor de 10. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Veja aqui, eu chamei o sucessor de 10, mas ele vem, como ele está usando o decorador, você tem aqui a impressão antes de chamar suc, depois, aí você tem a implementação do sucessor de 10, que é 11, e depois de chamar o sucessor. Então implementa e mostra o que o decorador está fazendo quando ele é chamado para essas outras funções. Vimos aqui funções que nós criamos, né? Mas é possível decorar funções de módulos, por exemplo, de módulos existentes, né? De funções clássicas aí, não implementadas por nós. Então eu vou importar do módulo math as funções sin e cos, de seno e cosseno, e aí nós temos definido já o nosso decorador da função func, que é uma função empacotadora que tem a impressão de antes de chamar e depois de chamar, é aquela mesma função que a gente acabou de ver, e imprime o resultado da função. E aí a função sin recebe o decorador da função seno. Então veja aqui que essa função aqui ela vai receber ela mesma, só que dentro de um decorador, e essa função cosseno agora ela vai receber ela mesma dentro do decorador com a função cosseno como referência do objeto sendo passado como argumento da função nosso decorador. E aí eu quero que o item f, ele itere sobre essa lista de duas funções, seno e cosseno, e para cada f em cada um desses elementos aqui eu quero que a função f, o f receba de argumento o π, né, como argumento. Então o f recebendo o π como argumento para as funções seno e cosseno, você tem f o seno de 3.14, depois cosseno de 3.14, sendo que essas funções estão decoradas, vamos dizer assim, né, com um decorador.
Então você tem ali, após, então você tem aqui, vamos aumentar isso aqui o tamanho, antes de chamar seno, porque a função seno está sendo decorada, e aí você tem a função, o valor chamando a função do seno, de 3.14, o f do seno, após chamar a função seno. Antes de chamar a função cosseno, e aí você tem, depois de chamar a função cosseno de 3.14. E aí o decorador chama a função cosseno, traz o resultado e após chamar a função cosseno. Ok? Então são a implementação de decoradores para funções de terceiros. Podemos também generalizar o uso de decoradores quando nós temos números arbitrários de parâmetros. Os números arbitrários de parâmetros são asterisco arg quando você tem argumentos, número arbitrário de argumentos, mas podemos ter como argumentos os keywords de dicionários também, né? Então, do módulo random, eu vou importar as funções random, rand, int e choice, 3 funções dentro do módulo random. E aí eu defino nosso decorador com uma função, ele recebe o argumento como a referência do objeto função, e na função, dentro dele, eu defino uma função empacotadora com diversos possíveis argumentos, né? Então isso aqui é uma generalização de argumentos para a função empacotadora. E aqui eu implemento algum código antes de chamar a função, imprimo o resultado, gero o resultado da função com diversos tipos de argumentos possíveis, imprimo o valor desse resultado e aí imprimo um código depois dessa função também. E aí a função nosso decorador retorna a função empacotadora que chama essa função empacotadora e implementa tudo isso. Então a função random agora recebe uma random decorada, vamos dizer assim, né, dentro do decorador. RandInt recebe uma função RandInt dentro do decorador e a choice é a mesma coisa. Então, ao implementar eu vou chamar então a função random, a função RandInt, que é o valor inteiro. Então, rand ele gera um número aleatório entre 0 e 1, RandInt um número inteiro entre 3 e 8, e choice escolhe aleatoriamente alguns elementos dessa lista. E ele vai mostrar o resultado da implementação dessas 3 funções, que são de terceiros, né? Então você tem, antes de chamar a função random, gera um número aleatório, o resultado de random, um número aleatório entre 0 e 1, depois de random. Antes de chamar RandInt, aí sorteia o número entre 3 e 8, sorteou 6, depois de chamar RandInt. Antes de chamar choice, aí ele escolhe um desses 3 aqui, sorteou 6, que é o terceiro elemento da lista, depois de chamar choice. Então aqui seria a função com 0 argumentos, 2 argumentos e 3 argumentos. Então a implementação de um decorador com número arbitrário de argumentos, né, usando o decorador. Podemos usar também classes para os decoradores. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma implementação sem o uso da classe de um decorador, e depois implementar a mesma função dentro de uma classe, né? Então o que vai ser feito aqui nessas funções aqui é verificar os argumentos que estão sendo usados. O decorador vai ser usado para verificar o tipo de argumentos que vão entrar para a classe, para evitar alguns erros quando uma função que vai entrar para a função, né? Porque pode acontecer de entrar números não desejáveis para uma função. Então essa função define argumento teste de número natural e aí recebe uma função, um argumento f. Dentro dessa função, argumento teste de número natural, eu defino uma função helper, que vai ajudar aqui a analisar essa função. E que recebe como argumento o x. Então ele varia interno. Se o tipo de argumento é igual ao inteiro e é maior que 0, beleza. Então você pode retornar a função f de x, que é o argumento de x. Se não, traga uma mensagem de erro, né, de exceção. O argumento passado ele não é inteiro, porque ele não é inteiro nem maior que 0, né? Retorna essa função argumento, ela vai retornar, a função argumento vai retornar uma chamada à função helper, que vai implementar todo esse helper.
E aqui eu chamo o decorador com um arroba, né, argumento teste, e a função que eu vou avaliar é a função fatorial de n. Fatorial de n avalia se n é igual a 1, retorna 1. Se não, retorna n vezes fatorial de n menos 1. Nós já vimos essa função aqui em exemplos passados. E aí eu peço para analisar de 1 até, do range de 1 até 9, né, que é n menos 1 aqui, né, imprima o i, que é o elemento 1, 2, 3, 4, 5 até 9, e o fatorial de i. Então, fatorial de 1, fatorial de 2, ok. Então, aqui ele vai usando a análise da função ali, né? Então, você tem aqui fatorial de 1 é 1, de 2 é 2, de 3, que é 3 vezes 2, 6, de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2, que é 24, até 9. Se, por acaso, eu imprimir essa função, gerar essa função com fatorial de menos 1, o helper vai me ajudar e vai falar assim, opa, isso aqui não é maior que 0. Então esse aqui ele gera um erro, né? Então aqui vamos gerar esse erro aí. Opa, aqui ele traz um erro, raise exception, e ele fala assim, o argumento passado não é inteiro, a exceção aqui está impressa aqui, ó. Então isso ajuda a definir argumentos que são passados às funções. Beleza. O que mais nós temos também? Então podemos fazer a mesma coisa usando o uso de decoradores, né? E podemos usar essa função helper para decoradores com um argumento, por exemplo, né? Então veja aqui, eu tenho um contador de chamada. Então essa função aqui, esse decorador, ele vai contar quantas vezes a função func, que é o argumento dessa função, foi chamada. E o que o helper, nesse caso aqui, vai fazer? Ele vai receber o argumento x e ele vai falar assim, helper.calls, que é uma função interna mágica, né, do Python, helper.calls mais é igual a 1. Então está adicionando o número de chamadas da função helper. E ele vai retornar a função x, né? Inicialmente, o número de helper, número de chamadas do contador de chamadas é 0. E aí ele vai retornar aqui, essa função vai retornar o helper, né? E aí ele vai implementar todas as contas aqui dentro do helper. Então eu estou definindo uma função sucessor de x que vai retornar x mais 1. E ele não vai precisar chamar a função diversas vezes. Então aqui ele vai chamar, não vai chamar nenhuma vez a função. E agora, sucessor de i, suc de i, ele vai ter que chamar ela diversas vezes. Então aqui ele mostra quantas vezes o helper.call foi chamado. E ele vai imprimir aqui o número de chamadas, né? E então essa função helper mostra aqui, por exemplo, o número de chamadas da primeira função e a da segunda que chamou diversas vezes. Ok. Isso é para contar o número de chamadas de funções. Nós podemos também mostrar aqui o número vamos lá, o número de chamadas com argumentos arbitrários para as funções, né? Então você tem aqui um helper contador de chamadas e uma função contador de chamadas que recebe o func, né? Uma referência para uma função como argumento, e aí dentro de helper você tem aqui diversos argumentos e diversas keywords, diversas chaves que podem ser passadas na função helper. E aí ele mostra quando tiver esses argumentos, ele vai adicionando, computando, né, quantas chamadas as funções ocorreram. E ela retorna a implementação da função propriamente dita. E aí essa função contador de chamada retorna helper que implementa tudo isso aqui. Então nós temos esse contador de chamadas que define essa função suc de x, que retorna x mais 1, que é o que a gente já viu, né? E agora nós temos uma nova função def mul1 que vai multiplicar. Você tem agora dois parâmetros, dois argumentos dessa função, o argumento x e o argumento y. O argumento y, se não for chamado, ele recebe um padrão default, padrão igual a 1, e ele retorna x vezes y mais 1. Então, eu falo que imprimir essa função ponto chamadas, ele não vai chamar ela nenhuma vez, mas quando chamar
i em range de 1 até 10, ele vai chamar ela 10 vezes, do 0 até 9. E a multiplicação, agora implementa a função multi com 2 argumentos, com um argumento e com 2 argumentos, definindo qual que é o valor de y e de x. Como aqui nós podemos alternar inclusive a ordem de qual argumento que vai ser passado aqui, porque eu estou colocando o valor de cada argumento. Então não necessariamente você tem que ter na função xy, né? Porque eu estou falando qual que é o valor de y aqui na frente e depois o valor de x. E ele mostra quantas vezes que, como é para multiplicar, né? Quantas vezes que terá chamado a função multi. Então aqui mostra as chamadas de função de soma 0 aquela primeira vez, for i de 1 até 9 ele chama 10 vezes, e a de multiplicação eu quero chamar quantas vezes essa função multi foi chamada. Então ela foi chamada 3 vezes. Está aqui a impressão. Ok. Decoradores. Podemos implementar esse tipo de decoradores com parâmetros. Então vamos ver essa nova implementação aqui. Falei que esse exemplo é extenso, então não estava brincando não, né? Vamos lá, nós temos uma definição de uma função decoradora, olá, de noite, e aí ela recebe uma função empacotadora x com um argumento x, no caso aqui é um parâmetro, né? E ele imprime boa noite, nome da função, que retorna, aí implementa a função x. E aí, essa olá, boa noite, ela vai retornar uma chamada à função empacotadora que implementa essa função empacotadora com x. Bom dia faz a mesma coisa, só que ele implementa o print antes de chamar a função, ele implementa bom dia em vez de boa noite. E aí eu tenho a função full que imprime 42, e depois eu estou definindo a função full com o olá de noite como o decorador da função, né? E na hora de imprimir a função full com o argumento oi, ele vai falar assim, ó, boa noite. Então ele vem cá, entra na função full, chama a função decoradora, boa noite, chama a função full, que vai retornar a chamada de full 42, retorna 42, está aqui. Então, esses decoradores de cima aqui são quase os mesmos. Vamos lá. A gente quer, por exemplo, adicionar parâmetro ao decorador, customizar esse decorador. Então aqui nós temos a função empacotadora que recebe o x, e aqui eu quero generalizar o tipo de comprimento. Então você tem agora 3 níveis de definição de funções. Você tem um comprimento que recebe uma expressão, nesse caso aqui esse decorador vai receber o argumento beleza, né? E aí depois eu defino dentro desse argumento uma chamada para o decorador, que irá retornar o decorador do comprimento. Essa função comprimento irá retornar o decorador de comprimento, que vai chamar essa função decorador de comprimento com o argumento func. Dentro do decorador de comprimento eu vou chamar a função empacotadora. Então a função decoradora de comprimento vai retornar uma chamada à função empacotadora, que entra na definição da função empacotadora, que recebe como argumento o x, e ele imprime a expressão, que é o beleza, um vírgula, o nome da função, e irá retornar o resultado da função. Então nós temos aqui mais argumentos de funções dentro de funções. E aí eu defino uma função full, que recebe como argumento x, e ele imprime 34. E aí ele vai o full aqui eu coloco como argumento, chamo a função full e coloco o oi aqui como o argumento de entrada da função full, e vamos ver o que ele gera. Ele fala assim, ó, boa noite, full retorna 42, porque nós temos aqui, não, boa noite não, porque aqui já foi boa noite, bom dia, boa noite, bom dia. Para esse problema aqui, ele vem cá, esses comprimentos aqui, o primeiro argumento é beleza, beleza, full retorna o resultado da função full é 34. Ok. Se quiséssemos usar o arroba né, na sintaxe, poderíamos usar com a chamada de funções. Se não quiséssemos usar, em vez de usar arroba comprimento, beleza, a gente põe aqui comprimento 2 é igual a comprimento, beleza.
E aí foo recebe comprimento de foo. Foo recebe comprimento 2, né, com o argumento, a própria função foo. E aí implementa foo como argumento 2 e gera os resultados. Então é a mesma coisa na verdade, né? Então aqui da de cima com a de baixo, e da terceira forma a gente pode fazer ela de forma direta. Aqui nós temos a mesma função, e aí a gente, em vez de usar comprimento 2 é igual a comprimento, foo é igual a comprimento 2 de foo, eu tenho direto, uma chamada direta com foo recebe o decorador comprimento com o argumento beleza, que chama a função foo. E aí imprime o resultado. Então beleza, foo retorna 34. Ok? Beleza. O que nós temos também nesse tipo de função? Podemos usar os empacotadores, né, o wrap, de um módulo functools, né, em que a palavra-chave nome, que retorna o nome da função, doc, que retorna o docstring da função, e o módulo, que é o módulo como a função é definida. Então vamos usar um decorador aqui para mostrar esse tipo de exemplo, né? Vamos lá, esse exemplo aqui. A gente tem def comprimento da função, def função empacotadora, recebe função empacotadora de comprimentos, imprime oi função tal, e retorna função empacotadora. O que nós vamos fazer aqui nesse seguinte exemplo aqui? Nós vamos chamar, então aqui nós temos dentro da pastinha do exemplo 3, então, pastinha, exemplo 3, 23, né? Nós temos duas funções, dois arquivos aqui, né, decorador comprimento e decorador comprimento manual, nesse endereço. From decorador comprimento, dentro dessa pastinha do exemplo 23, vou importar a função comprimento. Então aqui nós temos o arquivo decorador comprimento, e eu vou importar a função comprimento, que é uma função, que é um decorador. Dentro desse comprimento nós temos define a função empacotadora, e ele imprime oi função empacotadora e retorna a chamada da função e retorna a função empacotadora. Nesse caso aqui eu estou usando aquele decorador e definindo uma função f que tem o docstring, apenas uma função bobinha, que vai retornar x mais 4. Recebe como argumento x e retorna x mais 4. Então se ele tem um argumento dessa, ele vai retornar ele vai retornar 10 mais 4. Então aqui, o que eu quero ver? Eu quero ver o nome da função, o docstring da função e o módulo da função. E eu implemento isso aqui, ele põe assim, oi, né? Oi f, que é o nome da função f aqui, retorna. E aí na hora de retornar, nome da função, ele põe função empacotadora, docstring, função empacotadora de comprimentos. Cadê? Decorador comprimento, docstring, decorador de comprimentos, e o nome do módulo decorador comprimento. Módulo decorador comprimento. Né? Ok. Decorador comprimento. Então tá. Agora nós podemos implementar essa função ajustá-la manualmente para trazer novos resultados. Então qual que seriam esses novos resultados? From decorador comprimento, em vez de decorador comprimento importar a função comprimento, a gente vai importar, vamos ver aqui, a função from decorador comprimento manual. Então seria um outro módulo, né, o decorador comprimento manual. Vou até fechar ele aqui e vou colocar ele aqui para a gente não perder nosso entendimento. Decorador comprimento manual, dentro dessa pastinha. E a função empacotadora.nome, ela vai retornar a função.nome, função empacotadora.docstring, ela vai retornar. Eu implemento essa nova estratégia aqui manual da função trazer o nome dela próprio, né?
Então eu vou só tirar esse comentário aqui para rodar as duas. Na primeira vez ela trazia um valor genérico, né? Valor indesejado, decorador, comprimento, nome do módulo e tal, e eu quero o nome da função, eu quero a função f, e não função empacotadora, né? O nome da função é a função f. Docstring não é função empacotadora de comprimento, é apenas uma função bobinha, que é dessa função f. Eu não estava pegando da função dessa função empacotadora, eu quero da função f. E o módulo que eu estou chamando é o módulo main. Então, o que essa função de comprimento manual faz é o que ela deveria ter feito nessa primeira chamada aqui no decorador de comprimento, só que ele não conseguiu, não fez como a gente queria. Então, só nessa manual aqui que a gente consegue esse tipo de coisa, né? Mas a gente pode fazer, isso é implementado automaticamente pelo Python com reps de functools. Então a gente vai fazer esse tipo de implementação e retornar os resultados usando uma função reps do módulo functools do Python. Então nós temos aqui definindo comprimento, nesse tem reps de função empacotadora de comprimento, e ele vai trazer os resultados dessa função que está sendo chamada. Então aqui nós temos aqui o empacotador. Dentro da função de comprimento nós temos o empacotador padrão lá do reps da função, e ele vai trazer os tipos de informação para esse F10 aqui, essas novas informações. Então olha aqui, você tem oi, f, retorna, nome da função f, docstring é apenas uma função bobinha, e nome do módulo main, não usando esse decorador de comprimento manual, mas o módulo do Python, decorador padrão reps do módulo functools, ok? Esse exercício grande, nós podemos também, dentro de decoradores, entender as classes. Nós estamos acabando, fica tranquilo. Usando classes, vamos chamar o método call, dois métodos que geram o mesmo resultado. Eu defino uma classe A, e agora nessa classe eu tenho a função inicial, init self, uma instância de A foi inicializada. Quando a gente cria um objeto dessa classe A, ele imprime toda vez que um objeto for criado, nesse caso aqui. E toda vez que uma função for chamada, def call, você tem aqui o número variáveis de argumentos dessa função. Os argumentos ele mostra aqui também os argumentos dessa função. Nesse caso, eu chamei uma quantidade com 0 argumentos, não sei se a palavra seria ideal, instanciei, né, criei um objeto dessa classe, um objeto X dessa classe A, e esse X ele foi criado, né? Então agora chamando a instância. Primeiro eu criei o objeto e eu quero que esse objeto receba aqui nós temos 2 argumentos genéricos mais 2 argumentos de forma de dicionário, né? Você tem que a chave e o valor da chave, x e y. Chave x, valor 11, chave y, valor 10. E agora vamos chamar novamente com outros valores. Então vamos ver como é que a gente implementa essa classe. Então uma instância de A foi inicializada, toda vez que um objeto é chamado da classe, então ele imprimia isso aqui. Agora chamando a instância, x. Os argumentos são uma tupla, 3 e 4, e um dicionário, x 11 e y 12. Então você tem aqui o argumentos, args é a tupla, e aqui nós temos o dicionário. Agora vamos chamá-lo novamente, chamou de novo aqui o x, tupla 3 e 4, x 11 e y 10. Beleza. Essa é a classe A. Podemos escrever uma classe também de Fibonacci, usando esse tipo de chamada da função, né? E aí vamos usar a classe Fibonacci, def init, você tem ali self.cache, um dicionário vazio, e a cada chamada, o que eu faço? Se o n não está dentro desse dicionário, ele implementa essas lógicas aqui, né? Se n é igual a 0, self.cache é igual a 0. Se não, se n é igual a 1, o resultado é 1. Se não, chama uma função, chama da função com argumento n, uma função recursiva, né? Self.call,
n-1 mais self.call n-2, que é a implementação da classe Fibonacci. E aí eu crio um objeto Fib, que é instanciado da classe Fibonacci, né? Depois da classe tem sempre, instanciando o objeto, tem sempre o parênteses. E aí eu faço um loop do i de 1, de 0 até 14, né? Range 15. Eu quero que imprima o valor de Fibonacci de i com o final vírgula. Então nós vamos imprimir aqui uma sequência de sequência Fibonacci em linha, né? Não será Enter. Então aqui nós imprimimos uma sequência Fibonacci 0, 1, 2, 3 até o último elemento. A gente pode usar uma classe com decorador. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui, a classe com decorador. Nós já estamos dentro dos decoradores mesmo, né? Defino um decorador, def decorador 1 da função elf. E aí defino dentro dela um helper. Decorando a função elf, chama a função f que retorna o helper que implementa essa função elf. Então, usando esse decorador na função full, e aqui dentro o full imprime dentro da full, esse argumento aqui. Então, aqui nós temos a função full, simplesmente uma função, nós não entramos em classe não. Então, decorando full, primeiro aqui você tem decorando full, e depois, ao implementar a função f, que é a função full, nós temos aqui dentro da full. Ok. Agora podemos usar essa classe aqui, decorador 2, para fazer o mesmo trabalho. E aí a gente finaliza esse exemplo aqui da 23 sobre decoradores. Defino uma classe 2, chama decorador 2, init. A classe recebe como argumento a própria função ao ser inicializado um objeto, e nós temos a chamada call da função que põe decorando a função ponto nome, e aí a função self, né, o objeto chama a si próprio a função, implementar a função f, nesse caso a função f é full, né, e aí a função 2 vai fazer a mesma coisa, decorador decorando full e dentro da full, ok? Isso é o conceito de decoradores em Python.